Segundo o Rencas, 38 milhões de animais são retirados por ano. O que é Rencas mesmo, Nai? Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais. O programa Centrofauna, ele atende principalmente, animais que têm origem ilegal. Ou seja, o tráfico de animais, a captura de animais, em seus ambientes, o cativeiro ilegal. Então, 70%, no mínimo, dos animais que nós recebemos, eles são oriundos aí dessa atividade ilícita. Então, no Brasil, nós temos uma legislação que protege todos os animais nativos, inclusive os animais que são domésticos em relação a maus tratos também. Isso se iniciou por volta de 1500, quando os portugueses chegaram ao continente e passou a haver uma exploração muito grande, tanto da flora como da fauna. A partir dessa exploração da flora e dessa degradação, isso impacta diretamente em várias espécies de animais, que tem já uma sensibilidade muito maior a esse tipo de interferência. Por exemplo, os anfíbios, que vêm numa forma muito acelerada a caminho aí da extinção de diversas espécies, inclusive espécies que estão recentemente sendo catalogadas. O tráfico de aves também começou nesse período, principalmente pela beleza do canto desses animais e também pela exuberância da sua plumagem, pelas cores. E vejo de uma forma meio egoísta do ser humano de querer aprisionar esses animais que pelo seu próprio corpo, pela sua anatomia, deveriam voar, vamos dizer assim, e ser livres, principalmente contribuindo com o papel ecológico que elas desempenham. As aves, elas contribuem com a polinização de várias plantas, ou seja, ela está envolvida diretamente com o sucesso reprodutivo de algumas plantas. E como os beija-flores, o próprio nome diz, eles contribuem muito com essa parte. Outras aves que comem insetos, por exemplo, elas contribuem com o controle, o equilíbrio, das pragas agrícolas. Eu não gosto do termo praga, mas de insetos que causam um prejuízo a culturas hortícolas e plantações, entre outros fatores. As aves também contribuem com a dispersão de sementes. Então, às vezes, o animal ingere a semente e ele vai defecar longe do lugar que ele se alimentou. Então, isso contribui com a propagação de plantas. Um exemplo muito clássico que a gente tem de uma espécie que contribuiu com a restauração de um sistema é a gralha azul na região sul do país, em relação à floresta de araucária, porque ela se alimenta do pinhão. Então, quando a planta, ela tá frutificando, ela pega o pinhão e ela enterra para comer posteriormente nos períodos de escassez. Mas muitos dos pinhões que ela enterra, ela não encontra, depois, e acabam germinando novas araucárias. Então, foi uma espécie que foi muito utilizada também para construção e acabou sendo extremamente aí explorada na região, chegando aí com perdas muito grandes de área de floresta de araucária. E bem, o tráfico de animais silvestres no Brasil, ele hoje é a terceira atividade ilícita, em relação à movimentação de dinheiro. Então, ao mesmo tempo que isso movimenta muito dinheiro, há uma escassez na parte de direcionamento de recursos para conservação. Então, a estrutura existente, ela é muito inferior do que a necessária para mitigar os danos causados aí por uma parte da sociedade,
do meio ambiente. Então, ao mesmo tempo que é uma atividade ilícita, gera tanto dinheiro aí em prol do detrimento ambiental, o oposto, né, que deveria combater esse tipo de atividade, infelizmente, é uma área de pouco investimento. E no estado de São Paulo são 645 municípios. Atualmente, né, regulamentados 15 centros de triagens ou centros de reabilitação que trabalham com animais terrestres continentais. Então, 15 para 645 municípios. Existem 22, mas uma parte desses 22 trabalha exclusivamente com animais marinhos. E pelo território, né, brasileiro, o estado de São Paulo é um dos estados que mais tem empreendimentos de fauna. Então, se é escasso aqui, no restante do Brasil é pior ainda. E é muito triste de ver todo esse impacto em cima das populações, dos habitats e das nossas preciosas aves, né? Porque anualmente no Brasil são 38 milhões de animais retirados dos seus habitats. Desses 38 milhões, 9 em cada 10 morrem. Então muitas vezes a pessoa quer adquirir um animal, né? Ela escolhe aí vias ilegais, seja por ignorância, seja por negligência, mas com essa ação ela está contribuindo com a morte de outros. Então é isso, se você tem um amor, um apego a um animal, é um apelo que você se informe primeiro, né? Tanto das vias legais como do impacto que você pode estar causando, conhecer a biologia desse animal, como é o comportamento social dele. Existem tantos animais domésticos que estão, né, carentes aí de adoção, extremamente negligenciados, em situação de rua, várias ONGs que também atuam com animais domésticos, precisando de pessoas para, né, uma adoção responsável. Então é sempre uma responsabilidade muito grande, assim, quando você toma uma vida para você cuidar, né? Independente se seja um animal doméstico ou silvestre, mas com o silvestre existem outros fatores que precisam ser vistos com muita cautela, zoonoses, as necessidades dos animais. Então é muito mais complexo e também, né? Nós não estamos aqui para falar de posicionamento, mas existe também um posicionamento político em relação a isso, porque existem aves que já são consideradas domésticas que você pode ter esse animal na sua casa sem nenhum tipo de risco legal, nem em relação à legislação, nem em relação às zoonoses, que já existem mais estudos e formas de você levar esse animal a um veterinário, ter um acompanhamento e toda a literatura e bibliografia disponível para cuidar desse animal da melhor forma, com o melhor bem-estar. Em relação, né, ao cativeiro legal, tem estudos que provam que não necessariamente você comprar de um cativeiro que ele é legalizado, a ave vai ser legalizada. Porque tem um esquema que chama esquentar o animal. O criador ele vai lá, né, trafica, retira o animal da natureza e coloca ali como se ele tivesse nascido em cativeiro. E aí não tem como provar uma fiscalização assim adequada. Então mesmo que você compre de um cativeiro ilegal, de um cativeiro legalizado, não tem aquela certeza que a ave, o animal, ele vai ser realmente legalizado. Complementando, assim, existem muitos profissionais competentes que estão na área de fiscalização, principalmente do IBAMA, da Polícia Militar Ambiental, da Guarda Civil. Recentemente eu participei de um treinamento que tratava sobre falsificação e adulteração de anilha. Então, quando você falsifica uma anilha, ou seja, ela pode ser clonada, ela é fabricada geralmente de forma caseira, você está cometendo um crime ambiental. Lei de Crimes Ambientais, número 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Capítulo 5, artigo 29, seção 1, que é manter uma espécie em cativeiro. Agora, quando você adultera...
Detalhe, a pena é de 6 meses a 1 ano de reclusão para esse tipo de crime. Agora, quando você adultera uma anilha, isso é falsificação de selo público. A pena pode ser de 2 a 6 anos. Então, é uma rede, né, uma máfia, que às vezes inclui mais de um tipo de infração, né, à legislação. Só me lembrar se falsificação de selo público é de 2 a 6 anos mesmo, mas tenho quase certeza que é isso. Então, outro risco de você manter um animal silvestre em cativeiro são as zoonoses. Como podemos ver um exemplo, né, do coronavírus, onde hipoteticamente ele teve uma mutação em um mamífero, né, ou um pangolim, ou um morcego, e acabou infectando seres humanos. Então as zoonoses são doenças compartilhadas entre nós animais, humanos e não humanos. Outro exemplo de zoonoses é a giardia. Então tantas aves elas podem passar para nós, como nós passar para as aves. E quando se trata de animais silvestres, ainda existem muitas doenças, né, que não são muito bem conhecidas, e também a possibilidade de mutação de vírus, né, que é muito comum pela estrutura genética deles, mas também bactérias, fungos, entre outros micro-organismos que podem ser transmitidos, ou esse parasita ele pode ter parte do seu ciclo em um determinado hospedeiro. Então, esse acompanhamento dos animais em relação ao controle sanitário é muito importante, e isso precisa ser feito por pessoas que tenham aí todos os requisitos técnicos para avaliar tanto a saúde dos animais como a forma de manejo desses animais. Tanto que aqui nós utilizamos as luvas, né, para o procedimento de limpeza das gaiolas. Dependendo também do procedimento, é necessário a esterilização das ferramentas ou uso de máscara. Então é muito importante que tenha esse acompanhamento técnico em relação à segurança da saúde, tanto dos animais atendidos como das pessoas da equipe, colaboradores, voluntários, estagiários, que realizam esse papel importantíssimo em prol da conservação local, que é o trabalho de reabilitação e soltura de aves. E é válido lembrar, né, que vários desses dados que a gente passou aqui foram retirados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais e também do IBAMA. Outra frente de suma importância do Centrofauna são as ações de educação ambiental, porque é muito importante, além de levar informação, né, e divulgar o nosso trabalho, sensibilizar as pessoas em relação aos danos do cativeiro ilegal, como, né, nós temos aqui alguns exemplares que são inaptos por condições que foram infringidas pelo homem. Por exemplo, animais que foram cegos, aí com uma crença, né, falsa de que o animal vai cantar mais se ele não enxergar a luz do dia, ou animais que passaram por situação de estresse tão grande que chegam a desenvolver comportamentos de automutilação ou comportamentos também, podemos dizer, certos problemas psicológicos, né, e depressão, entre outros. Então é importantíssimo que, aliado a todas as ações que a gente faz que são ligadas diretamente à reabilitação, bem-estar animal, reforço populacional, soltura, que seja acompanhado desse trabalho em busca, né, de não só que as pessoas tenham conhecimento, né, de todos os problemas ambientais, mas que também apoiem aí em ações positivas em relação ao meio ambiente. Então, atualmente, nós temos um projeto que está trabalhando semanalmente com pessoas idosas, abordando temas em relação
a conservação de biodiversidade, lixo e compostagem, uso seguro de plantas alimentícias não convencionais e também, né, outras temáticas, né, de forma lúdica, de forma, né, que promove a inclusão social dessas pessoas e valoriza também o conhecimento tradicional, porque através dessas rodas de conversa nós conseguimos aí relatos da história natural de Botucatu, de regiões onde ocorriam algumas espécies que hoje já não ocorrem, e são pessoas que têm uma sabedoria muito grande de vida e que muitas vezes são negligenciadas também, não só pelas famílias, mas pela sociedade. Então nós trabalhamos com grupos extremamente diversos, inclusive com pessoas com deficiência, e cada dia, né, a gente vem tentando aprimorar nosso trabalho de forma crítica, tanto no sentido das coisas que nós fazemos, né, tem um impacto positivo, como as coisas que a gente precisa melhorar também para cada vez mais ser um programa e uma instituição mais inclusiva, com todas as diversidades, que a gente não só valoriza a biodiversidade, como a sociodiversidade.